Olá, boa noite, congressista do terceiro Congresso Nacional da Educação na Contemporaneidade. Eu sou o professor Paulo Eduardo Silva Galvão, doutor em Educação, especialista em atendimento educacional especializado para pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos lá, a nossa temática, ela traz para nós uma abordagem muito interessante no momento, falarmos da neurociência aplicada na educação, ou ainda, de que forma que a neurociência contribui para que as práticas pedagógicas realmente evidenciem a aprendizagem do nosso estudante. Essa reflexão cabe a todos nós educadores, como também aos educadores do atendimento educacional especializado. Ora, falarmos dessa contribuição da neurociência para o atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência direciona a nossa prática pedagógica enquanto educador. Onde eu quero chegar? Qual que leva, o que motiva a minha prática pedagógica para que realmente a aprendizagem aconteça? É necessário que todos nós tenhamos atenção para esse contexto. É necessário também que conhecemos a neurociência, o seu diálogo com a psicologia, com a biologia, com a medicina, com a pedagogia e com outras áreas de conhecimento que favorecem cada dia mais o desenvolvimento do conhecimento referente à questão do cérebro, da sua estrutura, do seu funcionamento e de como que acontece a aprendizagem. Quando nós realizamos essa abordagem da neurociência, tem que ficar bem claro, no contexto da pedagogia, a análise de como que a aprendizagem acontece, de que forma que o cérebro aprende. Ainda nós podemos perguntar, como que o estudante da educação especial, o estudante com deficiência, aprende? Nós somos capazes de avaliar o processo de aprendizagem dele, de constatar a aprendizagem, mas também nós devemos compreender como é que essa aprendizagem acontece, ou ainda, como que o cérebro desse estudante aprende, como ele está estruturado, qual é o seu funcionamento. Aqui, a nós, enquanto professores da educação especial, educadores do atendimento educacional especializado, requer um certo ponto importantíssimo. Conhecer as deficiências, conhecer as potencialidades na aprendizagem, conhecer as limitações existentes na aprendizagem desse estudante com deficiência. Para isso, é necessário conhecer cada um dos nossos estudantes, conhecer principalmente a sua potencialidade. Uma boa intervenção, um bom acompanhamento, um atendimento educacional especializado de qualidade acontece justamente a partir do momento em que eu conheço esse meu aluno, compreendo como que a sua estrutura cognitiva funciona, como que ele, por meio de intervenções, realmente vai aprender determinado conteúdo. Ou ainda dizemos como que essa aprendizagem acontece. É necessário que nós tenhamos esse conhecimento para termos um diálogo com a neurociência, com esse leque de outras ciências que dão suporte para a pedagogia, falando do atendimento educacional especializado e os fundamentos da neurocientífica. Compreendemos então a importância da neurociência para a educação. Quais são as vantagens apresentadas até o presente momento da neurociência à educação? Agora, precisamos refletir mediante a prática, o fazer pedagógico do professor do AEE. Ou seja, que fundamentos neurocientíficos contribuem com o atendimento educacional especializado? Neste contexto de nosso estudo, o AE refere-se ao conjunto de práticas pedagógicas e intervenções educacionais específicas para estudantes com deficiência. Devemos considerar realmente esse quadro, um quadro de análise
de um contexto do estudante com deficiência. Não podemos distanciar desta visão, deste nosso princípio, deste nosso ponto de partida para um estudo a respeito das neurociências e suas atribuições para a aprendizagem do estudante com deficiência. Ora, qual é o principal objetivo deste estudo, desta investigação ou desta compreensão das atribuições das neurociências para o atendimento educacional especializado? É potencializar a aprendizagem, promover a inclusão e aprimorar a qualidade da educação. Veja, se um estudante foi encaminhado para o atendimento educacional especializado, o atendimento educacional especializado tem que verter para a complementação ou suplementação da aprendizagem, de forma que a aprendizagem seja potencializada, que no atendimento educacional especializado sejam trabalhadas justamente as habilidades necessárias para que esse estudante consiga, com sucesso, aprender determinado conteúdo de uma determinada disciplina. Então é necessário que nós encontremos, por meio do leque, digamos assim, de habilidades desse estudante, de que forma, por meio de minhas intervenções, do auxílio da neurociências, esse aluno vai conseguir com êxito a aprendizagem. Aqui nós falamos então da questão referente da potencialização da aprendizagem. Os fundamentos neurocientíficos, eles vão contribuir para que essa aprendizagem aconteça de uma forma potencializada, vertendo sempre para as habilidades acadêmicas do aluno, as habilidades cognitivas. O foco verte justamente para essa questão, aonde essas habilidades precisam ser aprimoradas, precisam ser potencializadas. O AE tem uma necessidade, nós sabemos muito bem disso, que os alunos com deficiência podem ter diferentes formas de aprender, necessitam de atenção especial e estratégias que considerem suas necessidades específicas. Então, eu tenho um estudante pertencente ao grupo da educação especial, no meu local de atendimento, e este aluno, ele tem uma necessidade específica de aprendizagem. De que forma que eu vou atender? Ora, lá no início de nosso diálogo, eu mencionei que é necessário conhecermos este aluno, o nosso aluno. Conhecer quais são as suas necessidades de aprendizagem e trabalhar as habilidades para que ele desenvolva, tenha sucesso no processo de aprendizagem e tenha uma compreensão, um avanço no cognitivo. Tratemos agora das funções executivas. E qual é a importância das funções executivas para o aprendizado? A neurociência ressalta a importância das funções executivas como base biológica fundamental para o aprendizado escolar, como a memória do trabalho, autocontrole cognitivo e a habilidade de atenção. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas desde a infância, durante todo o nosso processo de desenvolvimento. Constantemente, o nosso cérebro precisa de estímulos, precisa estar em desenvolvimento. É necessário trabalhar essas habilidades em todos os momentos de nossa vida. Quais são os benefícios das funções executivas para o AE? O AE pode se beneficiar de estratégias que visem fortalecer essas habilidades. De que forma? Ora, nós podemos utilizar de um jogo, seja ele um jogo analógico ou um jogo digital, para desenvolver essas habilidades em nossos estudantes, principalmente a memória de trabalho, por exemplo,
onde a maioria deles tem um déficit de atenção. Não é mesmo? Aqui cabe encontrarmos estratégias, utilizando dos jogos, para favorecer o desenvolvimento da memória de trabalho de nossos estudantes. Aquela memória referente a atividades mais simples, até as atividades mais complexas. Muitos de nossos estudantes têm dificuldades em organizar a sua agenda de estudos. Estimular a memória de trabalho favorece a organização da sua agenda de estudos, bem como quando nós falamos da questão do autocontrole cognitivo. É necessário que os nossos estudantes tenham esse controle. De que forma? Eu preciso estimular. Retomemos os jogos. O uso de um jogo de tabuleiro analógico, ele favorece esse autocontrole cognitivo. Tomemos um jogo como, por exemplo, o jogo denominado jogos de tabuleiro, aqueles jogos que têm direcionamento, como o banco imobiliário. Por meio dele, o aluno é capaz de ter esse autocontrole cognitivo, de administração de bens, de administração financeira, de elaboração de estratégias para aquele jogo, para aquela fase do jogo. Então veja, um jogo ele possibilita que o aluno desenvolva, que a pessoa desenvolva essa habilidade do autocontrole cognitivo direcional por meio deste. Outra questão, a habilidade de atenção. Como eu mencionei, o jogo ele pode estimular essa atenção. No exemplo que eu citei do banco imobiliário, se o aluno dispersa, se a pessoa se dispersa ali no jogo, tira o foco do jogo, tira o foco da estratégia que ele havia elaborado para ser aplicada, ele termina perdendo, sofre consequências de perdas na administração financeira, de perdas na própria administração imobiliária, porque ele se torna um empresário, administrador de bens. Então veja, o uso de jogos no atendimento educacional especializado também favorece o desenvolvimento das funções executivas desse estudante. Não é simplesmente um momento de lazer, de descontração. É também um momento de aprendizagem. É um momento de organização dessa estrutura cerebral. É um momento de promover a este estudante a capacidade, ou melhor, a habilidade de conhecer o seu próprio funcionamento. Porque à medida, hoje você joga com ele esse jogo, Banco Imobiliário. Na próxima semana você joga, na terceira semana que você for jogar com ele, e já vai ter elaborado uma estrutura de estratégias a serem aplicadas nesse jogo. Isso nós podemos também denominar como um conhecimento, um autocontrole de conhecimento. A partir desse exemplo, ele amplia o seu conhecimento a respeito de estratégias, ele amplia a sua habilidade, ele amplia a sua memória de trabalho. Certo? Então, a necessidade, de que forma que as funções executivas contribuem para o desenvolvimento do estudante com deficiência no atendimento educacional especializado, por meio do desenvolvimento das habilidades. A neurociência demonstra, ressalta a importância das funções executivas como base biológica fundamental para o aprendizado. Sendo assim, quanto mais eu trouxer estratégias, mecanismos, novas formas para estimular o desenvolvimento dessas habilidades no atendimento educacional especializado, eu terei vasto repertório do desenvolvimento desse meu estudante. Então, oferecer a eles estímulos por meio dos jogos favorece que o seu desenvolvimento das habilidades.
das habilidades existentes nas funções executivas. Quando nós falamos da neurociência e as suas contribuições para o atendimento educacional especializado do estudante com deficiência, nós devemos retratar o seguinte aspecto. A neurociência valida cientificamente a singularidade de cada indivíduo. Cada um de nós é um indivíduo único em sua forma, em seu contexto de aprendizagem. Essa perspectiva é crucial para a educação inclusiva, incentivando a adaptação das práticas pedagógicas às diversas necessidades dos estudantes. Então, utilizar de estratégias, de recursos para que a aprendizagem desse estudante aconteça, eu estou validando o que a neurociência afirma cientificamente, de que a aprendizagem acontece mediante uma organização cerebral, mediante uma organização da estrutura cerebral. Que esta estrutura, ela ocorre mediante a aprendizagem acontece mediante as relações estabelecidas entre o professor e o estudante. O nosso terceiro bloco de discussão verte para a questão das práticas pedagógicas informadas pela neurociência. Como que o conhecimento neurocientífico aprimora as práticas pedagógicas no AE? Nós temos que ter bem claro esse questionamento. Essa aproximação da neurociência, desse conhecimento de como ocorre a aprendizagem, ele precisa dialogar com a prática pedagógica que ocorre no AEI. A neurociência, ela apresenta contribuições sobre diversas perspectivas. A primeira delas é compreensão do processo de aprendizagem. Então é necessário que eu compreenda como a aprendizagem ocorre, por meio de insights sobre como o cérebro aprende, como ele está estruturado, como que ele funciona, assimila informações, consolida a memória, recebe estímulos, permitem desenvolver estratégias mais alinhadas com o funcionamento cerebral dos estudantes. Então, quando eu falo compreender este processo de aprendizagem, eu falo justamente a respeito do funcionamento cerebral dos meus estudantes. É necessário conhecer essa aprendizagem, é necessário conhecer como que o cérebro aprende, como que ele assimila informações, como que ele consolida a memória e recebe estímulos, a fim de desenvolver estratégias alinhadas com o funcionamento. A aprendizagem, ela permite que eu conheça realmente o funcionamento desse meu estudante. Veja, a compreensão do processo de aprendizagem. Insights sobre como o cérebro aprende. Isso daí, todo professor, todo educador que atua no atendimento educacional especializado precisa ter este conhecimento. Segundo ponto, identificação de dificuldade em intervenções. Bom, compreendi como o meu aluno aprende, o meu estudante aprende, como que ele processa essa informação de aprendizagem. Agora, é necessário identificar as dificuldades e realizar as intervenções. A neurociência facilita a identificação de problemas de aprendizagem. Compreender os mecanismos neurobiológicos permite intervenções mais assertivas e personalizadas, melhorando o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, compreender os mecanismos neurobiológicos permite intervenções mais assertivas. Quanto mais eu conheço o funcionamento deste meu estudante, quanto mais eu compreendo o mecanismo neurobiológico, melhor será a minha atuação enquanto professor, melhor será a minha prática pedagógica. Veja, intervenções mais assertivas e personalizadas. Aqui nós voltamos à compreensão do processo de aprendizagem individualizado
de cada um de nós. Então, sou capaz de realizar intervenções mais assertivas e personalizadas para atender a aprendizagem deste meu estudante. Com isso, o processo de ensino e aprendizagem são otimizados. Eu potencializo a aprendizagem do meu estudante e otimizo o meu trabalho enquanto professor. Terceiro ponto, otimização de estratégias. O conhecimento neurocientífico embasa a aplicação de estratégias múltiplas e estímulos variados para a aprendizagem mais eficaz e significativa. Isso pode influenciar a quantidade e qualidade de conexões sinápticas. Olha, aqui nós precisamos compreender o seguinte. Primeiro, o conhecimento neurocientífico embasa a aplicação de estratégias múltiplas. Não posso somente ficar com repertório curto, pequeno, né, de estratégias. É necessário que eu tenha um vasto conhecimento de estratégias a serem aplicadas no processo de aprendizagem com este estudante. Com isso, nós teremos um aprendizado mais eficaz e significativo. Por que eu estou ensinando este conteúdo para o meu aluno? Qual o significado dessa aprendizagem para ele? Qual estratégia eu vou utilizar para que esta aprendizagem realmente tenha significado para este estudante? Quando nós falamos da otimização de estratégia, é justamente isto. O professor ser capaz de conhecer várias estratégias, ser capaz de analisá-las, conhecer, analisar e aplicar a melhor estratégia adequada para este estudante no seu processo de aprendizagem de determinado conteúdo, a fim de que esse conteúdo tenha um significado para ele, para o seu processo formativo. Então, veja, é uma sequência, né? Primeiro, eu identifico as dificuldades e realizo intervenções. Essas intervenções requerem estratégias de qualidade, que valorizem o processo de aprendizagem, que qualifiquem o meu processo de ensino. Quarto aspecto, promoção do bem-estar e autonomia. O AEE, facilitado pela neurociência, deve buscar promover o bem-estar e a autonomia dos estudantes como pilares da educação inclusiva. Ora, o AE não pode agir de uma forma excludente. Esta aprendizagem, essa intervenção que eu realizo com o meu aluno, para que ele venha a desenvolver uma aprendizagem a respeito de um determinado conteúdo, esta aprendizagem tem que ser inclusiva, ela tem que caminhar junto, ela tem que estar alinhada com a aprendizagem desenvolvida lá em sala de aula. Senão o AE vai funcionar de uma forma paralela, do lado, excludente, né? Nós estaremos voltando àquele processo de segregação, né? Uma aprendizagem segregadora. E não é por aí que nós trabalhamos. Nós trabalhamos por uma aprendizagem inclusiva. Então, a minha intervenção, a utilização de estratégias adequadas para a aprendizagem desse estudante tem que incluí-lo no processo de aprendizagem da sua turma, do conjunto todo, lá na sala de aula do ensino comum. Então, veja, promover essa autonomia a ponto de que, em determinado momento, o aluno é capaz de lembrar a forma, a estratégia que foi utilizada para ele adquirir determinado conhecimento e aplicar essa estratégia com autonomia no seu próprio processo de aprendizagem. Aí sim eu estou desenvolvendo estratégias otimizadas para uma aprendizagem potencializada. Com isso, eu vou promover o bem-estar do meu estudante. Ou seja, eu vou colocá-lo, vou incluí-lo nesse contexto de aprendizagem. A partir do momento que o aluno é capaz
de desenvolver habilidades, ele é capaz de desenvolver estratégias para a sua aprendizagem, eu desenvolvo a autonomia, desenvolvo o seu bem-estar junto ao contexto educacional. Ele está incluso nesse contexto educacional. Então a neurociência também trabalha com essa questão da promoção do bem-estar e da autonomia. Conhecer de que forma a psicologia nos dá esse suporte para que a pessoa venha ter autonomia no seu processo de aprendizagem, ter autonomia no seu sucesso acadêmico, tenha autonomia em realizar tarefas não somente acadêmicas, mas futuramente tarefas profissionais. Utilizar-se das outras ciências para ter este conhecimento. Próximo ponto é impacto amplo. Estratégias pedagógicas adequadas podem resultar em melhorias substanciais na inteligência emocional, relações interpessoais e autoconhecimento. Falamos agora há pouco de promoção do bem-estar e autonomia. E agora nós falamos da inteligência emocional. A partir do momento em que o nosso estudante é capaz de desenvolver estratégias que garantam a ele a aprendizagem de uma forma autônoma, eu estou trabalhando com a sua inteligência emocional. Eu estou inserindo, incluindo ele dentro desse contexto educacional e dando a ele o suporte para que ele desenvolva emocionalmente junto aos seus pares, junto à sociedade, aos demais grupos sociais, bem como favorecendo as suas relações interpessoais. O AE não pode ser realizado de uma forma excludente, né? De uma forma separada. É necessário que o AE promova essas relações interpessoais, que o AE seja capaz de promover que esse aluno estabeleça essas relações sociais e, por fim, seja capaz de desenvolver o seu autoconhecimento. Conhecer o seu processo de aprendizagem, conhecer como está inserido no contexto educacional. Neste nosso bloco de discussão, trataremos a respeito da importância da formação continuada de professores. É necessário que nós, educadores, tenhamos o conhecimento a respeito da neurociência e de como que ela favorece a educação. É importante analisarmos a crucialidade da formação, a sua importância. A formação continuada de professores em neurociência é crucial para a implementação de práticas eficazes. É apresentada como um diferencial significativo. A partir do momento que o educador ele tem esse conhecimento da neurociência, de como que o cérebro está estruturado, como que ele se organiza para que a aprendizagem aconteça, ele mudará suas práticas pedagógicas. Ele se atentará para esse processo de aprendizagem e terá um olhar voltado para uma aprendizagem individualizada, preocupando-se como que acontece a aprendizagem de cada um dos estudantes. Vejamos, quais são os benefícios da capacitação? Ora, os benefícios mantêm os educadores atualizados sobre as melhores práticas pedagógicas e intervenções. Digamos que um professor do atendimento educacional especializado, que ainda não conhece a neurociência, que não conhece o quanto a neurociência contribui com o seu conhecimento no que diz respeito à aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem, ele está distante daquilo que nós mencionamos anteriormente, de como que o meu estudante aprende. Pode ser que ele não tenha o conhecimento a respeito desse processo, nem de como que ele acontece. Ora, outro benefício da capacitação, permite a identificação precoce de dificuldades. Um professor que tem uma capacitação, conhecimento a respeito da neurociência, do funcionamento neurobiológico, ele estará mais atento para o processo de aprendizagem dos seus estudantes.
quando um estudante apresentar uma dificuldade de aprendizagem, seja na leitura, na escrita, ele estará mais atento para isso, em compreender como que está o desenvolvimento da aprendizagem desse estudante. Ele será capaz de realizar intervenções necessárias para que a aprendizagem deste estudante aconteça de forma otimizada. Além do mais, outro benefício é habilita a implementação de intervenções adequadas, eleva a qualidade do ensino. Um professor conhecedor de todo esse funcionamento neurobiológico e aplicando este conhecimento em suas práticas pedagógicas, ele estará trabalhando para a qualidade do ensino, do seu trabalho, do seu fazer pedagógico. Com isso, ele estará otimizando a aprendizagem do estudante. Imagine você, congressista, se todo educador tivesse a oportunidade de ter o conhecimento a respeito do funcionamento neurobiológico, do funcionamento de seu estudante. E ser capaz ainda de realizar intervenções adequadas a este processo de aprendizagem. Digo ainda que o quão valioso se tornaria o atendimento educacional especializado se todos os professores que atuam no AE tivessem esse conhecimento a respeito da neurociência. O quanto que a visão a respeito da aprendizagem do estudante com deficiência seria transformada no interior da escola, no fazer pedagógico dos professores. Não é? Porque o professor do AE, ele media a aprendizagem do estudante com deficiência, bem como ele realiza orientações e promove estudos juntamente com os demais professores deste estudante, os professores do ensino comum. Então, veja, ter para si esse conhecimento a respeito da neurociência amplia e qualifica o desenvolvimento, o trabalho profissional do professor. A questão da abrangência. Essa compreensão beneficia não apenas os professores ou os professores da educação especial, mas também pais e equipe de direção no apoio do processo educativo. Ou seja, toda a comunidade escolar, toda a comunidade acadêmica se beneficia com este conhecimento, com essa compreensão a respeito do desenvolvimento da aprendizagem. Porque se um professor ele promove no aluno este processo de aprendizagem de uma forma otimizada e ele é capaz de orientar, promover o diálogo com outro professor a respeito desse processo, ele vai estar promovendo uma transformação do processo de aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem da escola ou da instituição educacional. Tudo bem? Então, neste bloco, nós comentamos a respeito da importância da formação continuada dos professores, de conhecer a respeito do processo de aprendizagem do estudante com deficiência. Chegamos no último bloco de discussão, onde nós traçaremos algumas considerações a respeito da temática abordada. Precisamos reforçar aqui o quanto que a neurociência oferece as bases para uma prática pedagógica mais informada, eficaz e inclusiva no AEE. Todo esse conhecimento a respeito do funcionamento, da estrutura do cérebro, assim como o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, permite que eu tenha um conhecimento da minha prática pedagógica. Uma prática pedagógica informada, de uma prática pedagógica evidenciada pela ciência e comprovada cientificamente pela neurociência. Então é necessário que nós, enquanto educadores, tenhamos o conhecimento a respeito da neurociência,
a respeito do conhecimento científico, do neurodesenvolvimento, a respeito da aprendizagem. Tá certo? A integração entre a neurociência e a educação especial é um caminho promissor para garantir o desenvolvimento integral de todos os estudantes. Chegamos no momento em que é necessário reconhecer que as contribuições da neurociência para o atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência, ele é primordial. É necessário ter este conhecimento. É necessário que professores se capacitem para que se tenha um processo de ensino e aprendizagem eficaz. Com isso, nós teremos o seguinte posicionamento: a adoção de uma abordagem fundamentada em evidências neurocientíficas é um passo significativo para uma educação mais justa e equitativa, garantindo que todos os estudantes desenvolvam o seu pleno potencial. E quando nós falamos da contribuição, das contribuições das neurociências para o atendimento educacional especializado, estamos falando justamente desse pleno potencial, do desenvolvimento da aprendizagem do estudante com deficiência, no desenvolvimento de habilidades para a aquisição da aprendizagem. Então, a neurociência, ela vem contribuir de uma forma significativa, fazendo com que os professores tenham esse conhecimento a respeito do funcionamento, de como que a aprendizagem acontece. Outro ponto importante é a necessidade de ampliar as investigações sobre a relação entre a neurociência e a educação especial. Quanto mais nós nos engajamos nesse processo de conhecimento a respeito da aprendizagem, mais é necessário desenvolver pesquisas, estudos a respeito deste conhecimento, dessas práticas pedagógicas desenvolvidas. Por fim, pode-se dizer que a neurociência comprova a singularidade de cada indivíduo e a importância de reconhecer suas identidades no processo de aprendizagem, promovendo acesso, permanência e desenvolvimento no ambiente educacional. A você que esteve aqui comigo neste momento de reflexão a respeito das contribuições da neurociência ao atendimento educacional especializado da pessoa com deficiência, eu agradeço a sua participação, este momento de reflexão, esse despertar para a necessidade de ampliar o conhecimento enquanto educadores. E deixo aqui para vocês o meu contato para que firmemos um diálogo a respeito da temática. Muitíssimo obrigado, tenha um excelente congresso.